2015, o mês de setembro é dedicado à campanha Setembro Amarelo de prevenção ao suicídio. As mortes estão ligadas a algumas doenças e, entre elas, a depressão. E um dado que acende um alerta, de acordo com a Associação Brasileira de Psiquiatria, dentro desse grupo de pessoas que cometem suicídio, cerca de 50% a 60% nunca se consultaram com um profissional de saúde mental. E hoje a gente recebe aqui o psiquiatra Mário João Bizzi Júnior para falar desse assunto. Tudo bem? Uma boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vindo ao Obrigado. programa Ver Mais. Quem também está aqui com a gente é a Melissa Menezes, influenciadora digital, já passou assim por experiências fortes e por isso ela recebeu esse convite para passar essa experiência para a gente. Tudo bem? Tudo certo. Seja muito bem-vinda também ao Ver Mais. Obrigada. Eu começo conversando com o doutor. Quando a gente fala em depressão, quando a gente fala de medicamento, ainda existe um tabu. Por quê, doutor? A campanha da Associação Brasileira de Psiquiatria desse ano, relacionada ao Setembro Amarelo, ela enfoca exatamente a questão do tabu, a questão do preconceito, o estigma que existe em relação ao tratamento psiquiátrico, o estigma que as pessoas têm em relação a quem tem uma doença mental, o estigma em relação ao profissional que trata essas doenças, o estigma em relação à doença em si. É muito raro as pessoas espontaneamente procurarem tratamento psiquiátrico porque existe um tabu muito grande ainda em relação a buscar tratamento nessa área. A Melissa teve uma amiga que infelizmente acabou tirando a própria vida. Sim. Ela demonstrava sinais assim para vocês que estavam próximas? Não nesse ponto. A gente sabia que ela tinha depressão, que ela vinha fazendo inclusive acompanhamento psiquiátrico e psicológico, mas eu acho que ela ouviu tanto a frase isso é frescura, isso vai passar, foca em outra coisa, assim, acho que as pessoas em volta dela mais próximas não levaram tão a sério e chegou um ponto em que ela já não falava mais, ela já não, nem comentava com o próprio psicólogo, eu acho, psiquiatra, que talvez mesmo com a medicação ela não estava ainda bem, e acabou cometendo suicídio. Doutora, a depressão, ela tem cura ou a pessoa sempre vai ter uma recaída? A gente tem que entender que a depressão é uma doença que tem tratamento. A gente não pode dizer que ela tem a cura porque a gente não sabe a causa específica. Diferente de uma infecção que eu mato a bactéria e acabou a doença, a depressão é multifatorial, tem fatores genéticos, tem fatores do meio, então eu não posso curar depressão. A gente sabe que um tratamento bem feito, bem conduzido, com medicação adequada, pelo tempo adequado, são capazes de zerar os sintomas. E é isso que a gente espera de um tratamento da depressão. O grande problema é que a grande maioria das pessoas começa um tratamento para depressão, está um pouco melhor e interrompe o tratamento. Se eu estou com uma pneumonia, eu não vou tratar 80% da minha pneumonia, eu tenho que zerar os sintomas. Na depressão, na ansiedade, no transtorno bipolar, eu vou buscar o mesmo, zerar os sintomas. O tempo, mais ou menos, de um tratamento para depressão, para ansiedade, tem um tempo ou depende da pessoa? Varia muito se tem uma causa externa, questões genéticas. Isso é uma coisa que tem que ser determinada para cada pessoa. Por isso a importância dessa pessoa que não está se sentindo bem procurar ajuda. Exatamente. Falando do caso da sua amiga, Melissa, ela ficou quanto tempo assim nesse quadro até acontecer esse Olha, fato? que eu saiba, porque era uma questão bem pessoal, assim, que eu saiba, ela já vinha em tratamento há mais de um ano. Mas acho que não tão eficiente, talvez precisasse ter conversado para, às vezes, modificar uma medicação, para, às vezes, modificar algum aspecto do tratamento. E aí, por preconceito, por ouvir tanto esse tipo de coisa, ela acabou deixando meio que de lado, acredito, e chegou a isso. Doutor, o que a gente pode fazer para ajudar um amigo, um companheiro, uma companheira que está passando por esse problema, né, pela depressão? Porque eu também tenho conhecidos que têm a doença e a última pessoa que me explicou disse, é uma tristeza sem explicação. E a gente fica sem palavras diante de uma pessoa que diz isso para nós. Mas o que a gente pode fazer para ajudar de verdade? Eu sempre digo que quem está convivendo com alguém que tenha depressão não pode ficar querendo estimular essa pessoa a melhorar. Isso não vai resolver. Pelo contrário, ela se sente pior.
Ela acaba se sentindo cobrada. Não é uma coisa que dependa dela. É uma alteração química no cérebro que depende da medicação correta corrigir isso. O que eu posso fazer? Eu tenho que oferecer amparo, eu tenho que oferecer apoio. Eu sempre faço essa comparação. Se eu vou no velório de uma pessoa das minhas relações, não tem nada que eu vá dizer que vai ajudar. Você está lá. Eu fico lá, ofereço um colo, ofereço um ombro, e é isso que a pessoa com depressão precisa. Obrigada. Ela precisa saber que ela pode contar comigo. Você que está na rede social, tem muitos seguidores, você também tem um papel bem importante, né? Porque hoje, além da TV, né, a rádio, a rede social está ali e está também para dar força para as pessoas, né? Como que você vê esse seu papel, Melissa? Eu acho que tem os dois lados ali. Tem uma cobrança muito grande das vidas perfeitas que as pessoas veem na internet, se cobram muito por isso, e aí a pessoa que tem depressão e às vezes alguém fala assim, mas a tua vida é tão boa, mas a tua família é tão boa, o teu filho é tão lindo, e a pessoa se sente, isso que o doutor falou, se sente pior ainda, se sente mais cobrada ainda, por que eu estou me sentindo assim se eu tenho essa vida tão perfeita? Mas eu senti muito, e o que eu falei muito, quando aconteceu esse caso da minha amiga, que eu fui falar na internet porque eu não queria que ninguém mais fizesse isso, sabe? Eu senti que ela, talvez se eu tivesse conversado, talvez se ela tivesse se aberto mais comigo, e ela chegou nesse ponto que ela não conversava com mais ninguém, e ela acabou fazendo isso, e eu conversei, e eu recebi muita resposta de gente que não se sente à vontade para conversar com quem está perto, mas se sentiu à vontade para falar comigo, que às vezes nem conhece pessoalmente, né, porque doutor? Sabia que eu ia entender, porque a maneira como eu expressei, sabia que eu ia entender. E daí o que eu falei muito para todo mundo, assim, você quer conversar comigo, você quer desabafar comigo, beleza, mas eu não sou profissional. Tu precisa, de fato, procurar um médico. As pessoas têm que perder esse preconceito. Se tu tens uma doença, uma dor de estômago, tu vai no gastro. Sim. Né? Então, assim, se tu tá com uma dor emocional, com uma dor psiquiátrica, tu precisa procurar ajuda. Não adianta só conversar comigo. Eu fiz o que eu podia. Para a gente encerrar, só reforçando, né, para o doutor reforçar para a gente o poder que tem a nossa mente, né, doutor? Então, a gente tem que cuidar, que às vezes a gente cuida demais do corpo, mas a cabeça a gente vai deixando de lado e não pode, né? A gente não pode ter esse preconceito. Se eu não estou bem, eu vou procurar ajuda. E o melhor é procurar ajuda com quem realmente sabe o que fazer. Muito obrigada. Eu adorei conversar com vocês hoje aqui no Ver Mais.